ao vivo. Estamos ao vivo. Espera um pouco. Opa. Júlio Marcelino. Tudo bom, Júlio? Boa noite. Gente, que eleições, hein? Que campanha eleitoral violenta. Bom, eu vou falar aqui, mas não se preocupe que não vai ter cadeirada e nem bancada, não vai voar nada aqui não. Brincadeira à parte, mas está violenta assim. Júlio Marcelino. Deixa eu ver se entra mais alguém logo para eu começar a falar assim mesmo. Senão vai. Eu acho que, Roberto, boa noite. Eu tive que cancelar, que deu um tiro. Oi, Del. Tudo bom, meu querido? Eu tô falando que essas eleições municipais estão violentíssimas. E que eu vou falar sobre elas, mas não tem cadeirada. Não tem bancada nem cadeirada aqui, não. Ai, tem que tirar um pouquinho de sarro mesmo. Mas eu vou começar falando um pouco das ideias da alienação e de opressão, né, que são presentes. Boa noite, meu bem. Que são presentes no pensamento do filósofo, né, que podem levar, sei lá, esse pessoal aí, meu Deus do céu, a uma mais clara e ampla discussão da questão da violência. Essas eleições estão muito violentas, né? Oi, Antônio. Já morreu vereadores e aquela cena... a agressão não é só física não, viu, gente? A verbal também. Essas eleições estão tendo agressão de tudo que é forma, né? Sempre houve. Só que eu tô... Oi, caiu um lenço aqui, ó. Só que eu acho que está havendo muito mais, né, nessa eleição. Na opressão é que a exploração do homem pelo homem, que é na opressão. A classe priva os membros de outra classe da sua liberdade. Esta é reconhecida pelo sistema jurídico, né? Sartre fala muito sobre isso. Muito. Estou tentando simplificar um pouco a ideia de Sartre. De todo tipo. A violência está de todo tipo. Então, na análise simplificada de Sartre, a opressão pode e é frequentemente institucional. Olha aí, não é nas eleições agora, nas prévias, quer dizer, nas campanhas eleitorais que está havendo. Então, geralmente é institucional a violência, sendo legitimada por leis, por várias razões, os oprimidos terão que aceitar. A violência não pode, então, ser pensada em relação às leis. Oi, Maurício. As leis de que ela viola, né? Contudo, quem é violento também reclama o direito de ser violento. Imagine. É o que está acontecendo nessas eleições, né? Nessa campanha. Ou seja, a violência reclama ser reconhecida como legítima, gente, e justificada. Eis ética da violência justificando-se a si própria. Este tipo de violência seria mais
concretamente uma violência com base na justificação para a sua existência e não a violência com fim absoluto. Bom, se a parte que detém a força, a parte vencedora, determina que aquilo é legítimo, trata-se de romper com isso. O vencedor não se contenta em impedir pela força o vencido de recorrer à violência. Ele exige deste, enquanto liberdade abstrata, o comprometimento moral de não poder recorrer. Vou parar aqui, depois eu volto e vou falar das eleições. Depois eu volto ao assunto da violência. Eu só dei essa chamada de violência porque está muito violenta. Olha, eu sempre falei que de todas as eleições, todos os pleitos, a mais violenta sempre foi as municipais. Isso é fato. As estatísticas estão aí para mostrar. Maurício, falar nisso, você viu minhas fotos? Estou esperando marcar com você, ser sua modelo. Eu tirei botei umas fotos aí. Não sei se você gostou. Você viu, né, na verdade. Mas o fotógrafo é você, né? Tenho certeza que você faria fotos melhores do que as que eu fiz. Mas vamos lá. Quando serão as eleições municipais, gente, de 2024? As eleições... Oh, Marque. Raymond. Good night. As eleições municipais são o momento para definir quem ocupará os cargos de prefeito e vereador. Como eu disse, gente, cadeiras à parte. Oi, Carlos. Boa noite. Então, elas são realizadas, as eleições. Eu tenho que rir, porque, gente, assim, eu sei que é uma violência, né? Está existindo a violência verbal. No início eu falei um pouco da violência, Elson Costa. Mas é que quando eu me lembro dos memes, das cadeiradas, que eu até repostei, eu não consigo parar de rir. Me desculpem. Mas é surreal, né? É surreal. Mas vamos lá. Essas eleições... É isso aí. As eleições... Eu não... Rapaz, é uma piada, viu? No Brasil inteiro. É aqui em Salvador, Bahia, é no Brasil inteiro. Eleições municipais são as mais violentas, tanto verbalmente como fisicamente. A agressão é física e verbal. Mas vamos lá. As eleições municipais são realizadas de 4 em 4 anos. É porque isso da cadeira vai ficar na história. Oh, meu Deus. Espera aí, deixa eu beber água para parar de rir. Essas eleições têm um impacto direto no cotidiano dos cidadãos, abordando áreas como saúde, educação e transporte público. O primeiro turno... Desculpa. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Gente, o primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. O segundo turno, onde for necessário, ocorrerá no dia 27 de outubro. Lembrando que segundo turno só acontece em cidades... Oi, Mark.
só acontece. Nossa, a pessoa que fala comigo acaba me atrapalhando. Em cidades com mais de 200 mil eleitores. Segundo turno só acontece em cidades, olha lá, com mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos. Ok? É assim que funciona. Espero que vocês entendam bem como é que funciona. Não tem dúvida. 6 de outubro, gente, é o primeiro turno das eleições municipais de 2024. E cidade com mais de 200 mil habitantes, pode haver segundo turno, caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos. Pronto. O que são eleições municipais? As eleições municipais são o processo pelo qual os cidadãos elegem seus prefeitos e vereadores. O prefeito é responsável por administrar a cidade, enquanto os vereadores têm a função de fiscalizar o executivo e criar leis locais. Viu? Cobrem, porque tem vereador que não cria uma lei. Nossa. Escolham bem seus candidatos, viu? Vamos lá. Os vereadores têm a função de fiscalizar o executivo e criar leis locais. Essas eleições são fundamentais porque lidam com questões que afetam diretamente a vida das pessoas e em suas comunidades. Por isso é tão importante. Talvez seja até a mais importante. Não é? Então, as próximas eleições municipais no Brasil. É meu parente aí, ó. Otília Barbosa. Vamos lá. Então, gente, as próximas eleições municipais no Brasil. No Brasil ocorrerão em outubro, no primeiro domingo do mês, dia 6 de outubro. Tá batendo na porta, viu? Quem tiver que brigar por política, brigue logo agora. Família, amigos que tiverem que brigar, briga logo agora, que depois da eleição a gente volta a ser amigo e os parentes também voltam a se confraternizar de novo. Então, quem tiver que brigar, briga logo. Porque domingo, dia 6 de outubro, será a eleição municipal no Brasil. E caso haja, como eu já falei, necessidade de segundo turno, será realizado no dia 27 de outubro. Esse calendário, claro, é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral e segue um cronograma rigoroso para garantir a transparência. Será? A transparência e organização do processo. Olha só, quem pode votar e quem pode ser candidato. Todos os brasileiros entre 18 a 70 anos são obrigados a votar. É democracia! Todos os brasileiros com idade de 18 a 70 anos são obrigados a votar. E nós chamamos isso de eleições democratas. Somos obrigados a votar. Enquanto o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos e analfabetos. Ok?
Então nós somos obrigados a votar, viu, gente? A, é a democracia. Somos obrigados a votar. Para se candidatar, mas agora todo mundo já está no processo de candidatura, né? É preciso estar afiliado a um partido político, todo mundo já sabe, ter nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia e ser residente na cidade onde pretende concorrer. Ok? CIR 55887. Ricardo José, boa noite. Estou falando das eleições, mas sem cadeiradas, e sem bancadas, e sem xingamentos, sem nada. Viu, gente? Só estou orientando vocês que dia 6, domingo, são as eleições municipais em todo o Brasil. E nós somos obrigados a votar, tá bom? Todos os brasileiros de 18 a 70 anos são obrigados a votar. E o voto só é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. O Brasil utiliza o sistema eletrônico de votação, o que garante maior eficiência e segurança na apuração. Dizem que garante. Ultimamente, eu que não garanto nada, viu? Eles estão garantindo aqui. Os votos são... Agora, isso é verdade. Os votos são contabilizados de forma rápida e os resultados começam a ser divulgados algumas horas depois do término da votação. O Tribunal Superior Eleitoral é o responsável por supervisionar todo o processo e garantir sua integridade. Agora, o que acontece se eu ou vocês aí não votar? O que acontece? No Brasil, é obrigatório para cidadãos alfabetizados com idade de 18 a 70 anos votar. Se você não votar e não for necessária a ausência, poderá enfrentar algumas consequências. Como? Aí vem as consequências, se nós não votarmos. Ok? As consequências são uma multa, tudo bem, não é tão cara, né? Uma multa no valor em torno de R$ 3,50. Segunda consequência, impedimentos legais. Caso não justifique, no dia da eleição, você ficará impedido de obter passaporte, carteira de identidade, participar de concursos públicos, renovar matrícula de instituições de ensino público ou particular e também é impedido de obter empréstimos em bancos públicos. Essas são as consequências se vocês não votarem. Se você estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, poderá registrar uma ausência de até 60 dias após cada turno, ou no próprio dia através do... Olhem o aplicativo que estiver fora. Aplicativo _título. Tem esse aplicativo, viu, gente? Aplicativo que é a letra E, _título, tá bom? Então vocês entram nesse aplicativo, se estiver fora de sua zona eleitoral, e pode
registrar a ausência. Ok? Entenderam? E título. Aplicativo se chama título. Traço de título. Pronto. É importante que os eleitores façam uma escolha, gente, consciente, eu já falei isso, analisando as propostas e os históricos dos candidatos, ao invés de escolher cadeiradas. Cadeiradas e ofensas verbais, tá bom? Então, analisem as propostas e o histórico dos candidatos. O voto não deve ser, apenas uma obrigação, mas um ato de responsabilidade cívica. Prefeitos e vereadores são responsáveis por decisões que afetam diretamente, oi Gilson, boa noite, que afetam diretamente, gente, o dia a dia da população. Essa eleição é muito importante, tá? Porque os prefeitos e vereadores é que são responsáveis diretamente pelas decisões que afetam o nosso dia a dia, como gestão de serviços públicos, educação, saúde e segurança. Por isso, não é só obrigação, né? É uma responsabilidade cívica. Oi, Marisa. Concluindo, as eleições municipais são a parte vital da democracia brasileira. Para mim, tirando a parte de ser obrigatório. Porque para mim tudo que é obrigatório e tem punição se você não votar não é democrático. Mas no Brasil é obrigatório votar, viu? Todos os brasileiros são obrigados a votar. Então vamos lá. Vamos voltar, tirando deletando aí minha crítica. As eleições municipais são a parte vital da democracia brasileira, permitindo que os cidadãos escolham seus representantes locais. Saber a importância dessas eleições e votar com consciência faz parte do processo para garantir que as cidades sejam bem administradas e que as necessidades da população sejam atendidas. Então, essa eleição, para mim, é uma das mais importantes, porque é que trata do seu bairro, da sua cidade, não é o deputado federal, não é o deputado estadual, quem cuida da sua cidade, do seu bairro, é o prefeito e os vereadores. Então, é muito importante as eleições municipais. Mas votem com consciência, gente. Tá bom? Votem com consciência. Vejam aí o candidato. Por exemplo, eu vou dizer aqui 8 passos para você escolher seu candidato nas eleições. Ok? 8 passos. No período das eleições, todos nós ouvimos falar sobre o quanto é importante escolher bem os candidatos em que pretendemos confiar nosso voto. Afinal, eles são os principais responsáveis pelo futuro da nossa cidade nos próximos anos. Não é? Então. Mas como fazer essa escolha? Como decidir entre
tantos candidatos e tantos partidos. Sabemos que não é um processo simples. Por isso, eu vou falar alguns critérios que devem ser levados em conta. Gente, leve em conta esses critérios na hora que você for escolher seu voto. Veja que as questões que são essenciais para você decidir quais as pessoas, né, mais indicadas para assumir uma tarefa tão importante. As eleições municipais é extremamente importante. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é obter o maior número de informações possíveis sobre o candidato. Para isso, basta um simples serviço de busca, como o Google, que já é um meio muito prático de se obter informações necessárias. Mas é preciso saber também escolher boas fontes, gente, que tragam informações confiáveis. De preferência, vão para sites oficiais da Justiça Eleitoral ou páginas de meio de comunicação conhecidos. Tá bom? Procure se informar sobre o histórico pessoal e profissional do seu candidato ou do candidato. Sua postura ética, que eu não estou vendo, né? Muito isso. Nos candidatos. A postura ética e a forma que ele se relaciona com a sociedade. Bom, aqui em Salvador é Bruno Reis, né? Óbvio. Cadê o Roberto? Saiu da live? Foi, Roberto? Aqui é Bruno Reis. Né? Porque o outro é muito amor envolvido. Esse amor, eu estou caindo fora desse amor. Eu sei que aqui em Salvador, Bruno Reis vai ganhar. Com fé em Deus. Deus é Pai. Mas vamos lá. Então, porque eu já procurei me informar do outro. Dou a ficha dele completa aqui. Por isso que eu estou já dizendo que aqui tem que ser Bruno Reis para prefeito. Então vocês procuram fontes confiáveis. Procure se informar do histórico pessoal e profissional do candidato, sua postura ética, a forma que ele se relaciona com a sociedade. Esse é um caminho que vai lhe ajudar a descobrir se o discurso enunciado realmente condiz com a atuação dele em outros momentos da vida, fora do período eleitoral. Por exemplo, Datena é apresentador, tacou-lhe 2 cadeiras em Pablo Marçal. Então vocês veem a atitude dele agora e o histórico dele o histórico dele fora do período eleitoral. Porque isso vai ficar na história, eu não posso fazer nada. Não fui eu que dei cadeirada, foi ele. E isso ficou marcado, né, gente? Ficou marcado na nossa mente, não tem como tirar. Então, oi, José Domingos, boa noite, meu querido. Marisa, boa noite. Ai, meu Deus, não vi aqui, desculpe. Gilson, boa noite. Ricardo, boa noite. Christian, boa noite. Então, procurem sempre ver o histórico, tá bom? Obrigada pelo coração. E outra coisa, procurem ver, veja só, a atuação dele também não o discurso na época da eleição como candidato, mas procure saber dele fora, a vida dele fora do período eleitoral, tá bom? Para vocês não votarem errado e se arrependerem por 4 anos ou 8 anos, 4 anos, 8 anos, não é? Bom, observe também a situação
do candidato perante a justiça. Observe, isso é importante, observe a situação do candidato Hélio perante a justiça. Pela internet é possível identificar se há algum processo criminal contra ele. É importante que ele não tenha um histórico, por exemplo, de mau uso do dinheiro público e outras práticas ilegais. Um bom candidato é aquele que respeita a nossa legislação, especialmente aqueles, concorrendo a cargos legislativos, uma vez que eles trabalharão diretamente na manutenção das leis, tá bom? Mas não se esqueça de, ao longo da pesquisa, escolher boas fontes. Repito, boas fontes que tragam informações confiáveis, parecendo um periquito, confiáveis, de preferência, como eu falei, sites da Justiça Eleitoral, como o site olha o site, de divulgação de candidatos e contas. Tem esse site. Divulgação dos candidatos e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ou páginas de meio de comunicação mais conhecidas, porque lembrem-se também que é bem provável, vou chegar pertinho de você, lembre-se que é bem provável que durante as eleições, oi Edson, durante as eleições apareçam várias notícias falsas. Então, antes de compartilhar, gente, uma notícia, eu compartilho as coisas de eleição e tal, mas eu verifico se é fato verídico, se é notícia falsa ou não. Eu gosto mais de compartilhar quando o candidato está falando. Ele próprio, eu prefiro, do que outra pessoa que está postando. Porque ele falando, não tem como ser notícia falsa, não é? Então, antes de vocês compartilharem notícia que você achou ou recebeu pelo WhatsApp, verifique se ela é verdadeira, tá bom? Por favor, gente, não espalhem notícias falsas e pós-verdades, né? Elon, outra coisa, já falei, confira fontes confiáveis, onde você pode pesquisar sobre os candidatos. Em muitos casos, o candidato nestas eleições ocupa ou já ocupou alguma função parlamentar. Em muitos casos, não é em todos. Este é um segundo ponto muito importante, já que para saber o seu candidato irá desenvolver bem nesse trabalho, nada melhor do que descobrir como ele desempenhou a função anteriormente. Qual foi a lei que ele fez? O que é que o candidato fez? Foi que o vereador fez? Foi que o prefeito fez? Não é? Vamos ver isso. Caso seu candidato tenha ocupado um cargo legislativo, veja se ele foi um parlamentar ausente, faltando muitas sessões. Vejam isso, já é muito importante. Que projetos ele apresentou, como ele votou nos projetos, especialmente aqueles mais polêmicos, que nós já sabemos. Tem muitos polêmicos aí. O eleitor pode acompanhar informações. Oi, Danilson, boa noite. Veja só, nós eleitores
podemos acompanhar estas informações nos portais de transparência das câmaras e assembleias legislativas. O projeto Excelências, desenvolvido pelo portal Transparência, também reúne informações sobre parlamentares do Congresso, viu, gente, nacional. Pode cair até duro. Se o candidato exerceu um cargo no Poder Executivo, analise quais investimentos ele realizou, se foram executados, como foi usado o dinheiro público em sua gestão, e como as pesquisas de opinião o avaliam ou o avaliaram, se com alto ou baixo índice de aprovação. Estas informações também são fornecidas no portal de transparência das prefeituras e dos governos estaduais. Já que você tem um celular, olha tanta coisa, por que não pesquisar sobre o candidato que você vai votar? Gente, as eleições municipais são eles que vão cuidar de sua rua, de sua cidade. Então, ela é muito importante, tá bom? Bom, se o candidato está concorrendo a um primeiro mandato parlamentar, veja quais os temas ele trata em sua vida profissional. Se ele é médico, que serviço ele presta? Se é advogado, atua em quais organizações? Por exemplo, o meu candidato a vereador é o Capitão Tadeu. Capitão Tadeu, aqui em Salvador, né? E ele é formado em Direito. E eu sei o histórico dele todo. Também ele é major da Polícia Militar. Mas ele tem uma integridade e ele já foi deputado e fez muita coisa como deputado. Muitos projetos. Né? Então eu avaliei bastante antes de escolher. Eu não tenho por que não dizer meus candidatos. Meus candidatos, Bruno Reis, o prefeito, é super bem avaliado. Ele tem que se reeleger. Ele vai, porque ele é o melhor para a nossa cidade. O outro é um traidor. Traiu quase todo mundo. Ele é assim. Esse está no poder, eu estou com ele. Esse está no poder, eu estou com ele. Esse está no poder, eu estou com ele. É aquela música... Xoxo, a cada macaco no seu galho. Xoxo, eu não me canso de falar. Ele fica assim, pulando de galho em galho. É verdade, sim. É um traidor, é um Judas. Então, a forma que ele exerce a profissão é muito importante. É um bom indicador de como ele vai desempenhar o cargo ao qual está concorrendo. Tá bom? Outra coisa, busque a afinidade de pensamento. É outro fator importante. Que seus candidatos possuam os mesmos valores que você. Eu acho importante. Que eles compartilhem seu ponto de vista ideológico. Sem cadeirada. Sem bancada, por favor. Lembre-se de que ele será seu representante, portanto, é indispensável que vocês defendam as mesmas causas. Por isso, antes de votar, reflita sobre o que você gostaria de ver ser colocado em prática e escolher alguém que possua as mesmas prioridades. Conheça também o partido do candidato. Eu não tenho partido, eu tenho candidato. Eu voto na pessoa. Eu já cansei de dizer e repito, eu não sou de extrema direita nem de extrema esquerda.
Porque eu não gosto de extremismo. Todo extremismo para mim é... Eu nem tenho classificação para isso. Extremismo. Agora, a minha afinidade ideológica é com a direita. Então, eu voto em partidos de direita, em candidatos que pensam, têm a mesma ideologia minha, de direita. É minha escolha. É meu direito. É a democracia. Tá bom? Então, vocês façam isso. Além de saber sobre os candidatos, também é necessário conhecer o passado do partido ao qual ele é afiliado. Analise qual o conjunto de ideias que o partido defende. Que programa ele tem para a sua cidade. Pesquise também se a legenda tem algum histórico de corrupção. Nossa, aí é que vai ser difícil. Você achar uma legenda que não tem histórico de corrupção nesse país. Ou envolvimentos em outros crimes eleitorais. Lembre-se de que seu candidato... Oi, André. Se seu candidato for eleito, ele terá que governar seguindo os ideais do partido do qual ele faz parte. Gente, isso é muito importante. Olha, é muito difícil hoje você encontrar um partido aqui no Brasil que não tenha se envolvido em corrupção. Essa é a verdade, isso é fato. E agora tem também os envolvimentos em crimes eleitorais. Por que vocês têm que pesquisar o partido do seu candidato também? Porque o candidato que foi eleito, ele vai governar seguindo os ideais do partido. Eu não tenho partido, mas eu tenho que ver o partido do meu candidato. Porque ele vai seguir os ideais do partido, mesmo eu não tendo partido político. Ok? Considere este mesmo critério quando for pesquisar outra coisa, os outros partidos da coligação. Coligação. Caso a sigla do seu candidato esteja em alguma coligação. Tá bom? Isso porque nosso sistema eleitoral, né, partidos coligados funcionam como um único partido, viu? Partidos coligados funcionam como um único partido. Prestem bem atenção. Tô explicando aí. Eleições tá pertinho, dia 6 de outubro. Primeiro domingo aí de outubro. Tá? Vocês vão escolher os representantes que vão cuidar da sua rua, da sua cidade. Então, vocês prestem bem atenção. Né? Do seu IPTU, da iluminação da sua rua, dos buracos para tapar, dos asfaltos, que é o que mais tem no Brasil, e outras coisas mais, né, que eu não vou citar agora. Eu tenho que terminar, senão vão terminar. O tempo eu não consigo terminar de falar. Então, gente, preste bem atenção nisso, porque, vou repetir, em nosso sistema eleitoral, partidos coligados funcionam como um único partido. Tá bom? Então, nas eleições proporcionais, as coligações influenciam no cálculo do quociente eleitoral. Isto é uma transferência de votos, se vocês não sabem, entre candidatos da mesma coligação, viu? Você pode votar nesse daqui, deixa eu pegar aqui, e esse, você votou nesse, só que o partido da coligação pegou o seu voto, esse voto aqui, desse candidato que você votou, e transfere para esse candidato. Eu não consigo entender isso, mas é assim que funciona. Existe a transferência de voto entre candidatos da mesma coligação. Na prática, funciona da seguinte forma, para vocês entenderem. O partido que faz parte de uma coligação
não conta somente com os votos destinados ao seu partido, mas também com os votos destinados aos partidos coligados. Então, os mais votados dessa coligação é que serão eleitos. Você pode votar no seu candidato. Por exemplo, eu voto no Capitão Tadeu, mas se o partido dele tiver uma coligação, entendeu? Os votos dele poderá ser transferido para outro candidato. Então, assim, seu voto vai ajudar a eleger candidatos de outros partidos políticos. Isso é Brasil. Além disso, a composição das coligações é um bom indício de quais legendas o partido do seu candidato tem mais afinidade e com quais partidos ele provavelmente fará alianças ao Brasil para ser eleito, caso seja eleito. Conheça as propostas. Depois de conferir o histórico do candidato, chegou a hora de analisar suas promessas. Tomara que eu não me tire da live. De campanha. Né? Analisar suas promessas de campanha. As propostas devem ser possíveis de realização, bem elaboradas, e é preciso constar quais mecanismos serão usados para colocar os projetos na prática, informando de onde será destinada a verba para a sua execução. Normalmente, os candidatos disponibilizam suas ideias em redes sociais e sites. Então, através desses meios, assim como em atos de campanha, é possível que você questione sobre os temas que sejam de seu interesse. Ao fazer suas perguntas, observe se o candidato fornece respostas genéricas e se ele foge das questões polêmicas. É importante saber de que forma ele se posiciona, cadeiradas à parte. Candidato nenhum pode se posicionar, eu acho, nem com violência verbal, nem violência física. Tá bom? E também, gente, vocês têm que ver como ele se posiciona. E também, se ele tem receio. Oi, Beth. Receio de opinar sobre aquilo que considera importante. É possível também acompanhar as propostas por meio de propaganda eleitoral gratuita e pelos debates sem cadeirada e sem ofensas verbais, né? Porque é o que está acontecendo. Por favor, sem ofensas verbais e sem cadeiradas. Bom, aqui em Salvador não aconteceu nada, cadeirada, bancada, ofensas verbais acontecem, né? Então, gente, vocês acompanham também pelos debates. Eu gosto, eu acompanho, viu? Apesar que eu já tenho meus candidatos, já bati o martelo, não vou voltar atrás. Meu candidato aqui em Salvador já está escolhido. Então, assim, você pode comparar as promessas que seu candidato faz com as promessas feitas pelos outros candidatos. Compare. Entenda também as atribuições de cada cargo, para saber identificar se as promessas de seu candidato são válidas. É preciso que você conheça quais funções do cargo ele está disputando. Por exemplo, é necessário... Oi, Cláudio. É necessário entender que um candidato a vereador, caso eleito, terá a função de legislar e fiscalizar o trabalho do prefeito. Se o candidato está prometendo realizar obras ou ampliar vagas de creche, saiba que essa promessa não é válida. Não caia nesse conto do vigário. Porque ele não pode fazer isso.
Esses vereadores que prometem obras, ampliar as vagas em creche, saiba que essa promessa não é válida, pois ambas são atribuições do prefeito. Se o prefeito disser, aí tudo bem, mas vereador, não. Essas promessas de vereador não são válidas. Já nem vote nele. Esses vereadores que prometem isso, nem vote, porque essas atribuições são do prefeito, tá bom? Além disso, as promessas devem ser possíveis de serem cumpridas no período do mandato que é de 4 anos. Não caia nesses contos. Promessas como estas podem significar duas coisas. Ou o candidato não tem conhecimento do cargo que pretende ocupar, ou ele está agindo de má fé, fazendo promessas simplesmente porque ele sabe que vão dar mais votos. Ambos os casos são sinais de que o candidato não é o mais indicado para assumir uma função tão importante. Tá bom? Então não acredite nessas promessas. Não é válida. Nossa, não sei se eu vou conseguir. São 8. Estou na 7ª. A live fechar, desculpe. Vai ficar pela metade aí. Porque já tem 51 minutos, né? 1 hora. Bom, com a reforma eleitoral realizada em 2015, ficou determinado o fim das doações empresariais para as campanhas. Isso implica em uma drástica redução no financiamento das corridas eleitorais. Agora as campanhas dependem somente do fundo partidário e das doações de pessoas físicas, desde que esteja dentro do limite de gastos. Tá bom? Então, com a redução das doações, as campanhas deverão ser muito menores do que eram nas eleições anteriores. Por isso, o eleitor deve ficar atento. Sinais de que uma campanha está saindo muito cara pode indicar uso de dinheiro indevido, como nos casos do Caixa 2. Fiquem de olho também nisso. Porque tem treta por aí, viu? O que mais tem é isso. Outra coisa é quem cobre um diagnóstico da cidade. Uma outra forma de avaliar o seu candidato é saber se ele tem um bom conhecimento acerca das necessidades do seu município. Uma vez que as promessas devem ser baseadas naquilo que a cidade e os moradores precisam. Observe quais problemas ele considera prioritários e se esses problemas convergem com aquilo que as enquetes elaboradas pelos institutos de pesquisa afirmam. Se o seu candidato faz um diagnóstico errado das necessidades da cidade, é um sinal que ele não está bem preparado para assumir o cargo. É preciso haver compatibilidade entre as necessidades da cidade e aquilo que o candidato propõe. Então, e aí? Você já decidiu em quem vai votar nas próximas eleições? Usou algum desses critérios? Ou tem outro para recomendar? Deixem seu comentário. Curtam, comente, compartilhem e deixem seu comentário. Eu aqui em Salvador, Bahia, já fiz tudo isso. Usei todos esses critérios e já escolhi meus candidatos. Para prefeito, Bruno Reis, e para vereador, eu vou votar no Capitão Tadeu. Ok? Então, é isso. Eu deixei todas as informações aí. Usem esses critérios. Opa!
Não. Quem mandou coração? Quem vai votar em Bruno Reis? É? Tem alguém de Salvador aí que vai votar em Bruninho? Eu gosto do meu prefeito. Meu prefeito está trabalhando bem. O outro, né, eu não sei nem quem é, que é cara de concreto. Né? Não gosto nem de ouvir. Odeio gente traidor. Não gosto de traidor. Gente, outra coisa, essa violência está demais. É uma coisa séria. A violência é uma coisa séria. As pessoas que cometem essa violência não têm ética. Eu acho que não tem. Eu acho que vocês têm que observar tudo. Ah, você, Roberto, vai votar em Bruninho Reis? Para vereador, não sei se é candidato. O meu já tem, você já sabe. Não é? Gente, quanta violência. Quanta violência. Que campanha é essa, meu Deus? Eu acho que ser violento é. Eu nem sei, viu? Nem sei o que dizer. A violência é, sobretudo, a destruição. Não é um ponto final de ação, é uma destruição, sabe? É complicado. É complicado. Então, gente, você olhe tudo que eu falei aí. Vocês podem achar. Opa, da próxima eu me candidato. Quem é? Vereador daqui a 4 anos, eu estou muito velha para votar. Daqui a 4 anos eu me candidatar. Só se eu me candidatar agora para deputada. Não, gente, mas os conselhos que eu estou dando, eu faço isso. Né? Eu acho que todo mundo deveria fazer. Sabe? Não votar por votar. Não vender seu voto. Nossa, isso é tão pequeno, é tão medíocre. Quem vende voto é medíocre. Uma pessoa dessa para mim é besta. É besta. Medíocre. Não tem ética, não tem moral, não tem nada. Não tem nada. Não tem nem identidade. Isso é meu ponto de vista. Eu deixei aí todos os pontos, né, que vocês devem observar. Quando forem votar no dia 6 de outubro, gente, domingo, dia 6 de outubro, o Brasil inteiro, pois é, para depois não reclamar. Porque vende o voto por um dia e passa 4 anos, como nós estamos aqui na Bahia há 20, se ferrando. Porque aqui tem 20 anos que a gente se ferra. Eu, pelo menos. Mas eu sei que não sou eu. Eu sei. Estamos ferrados. Estamos ferrados. É verdade. 20 anos. Meu Deus. 20 anos sofrendo. Bom, gente, fica aí. Eu vou terminar, que já vai fechar mesmo. Deixem seus comentários. Eu fiz as perguntas aí no final. Deixem seus comentários. Curtam, comentem, compartilhem. Na próxima eleição, quem sabe eu me candidato, né? Eu tenho muita ética e moral. O problema é que eu não confio nos partidos políticos do Brasil. A corrupção é muito grande. A corrupção do Brasil é muito grande. Já me chamaram, um partido já me chamou para me candidatar a vereadora. Acredite. Mas a corrupção é muita. Eu tenho ética. Eu não sei se eu daria para isso, não. Eu amo política. Não fiz ciências políticas, não. Mas eu gosto de política. Mas daí a me candidatar, sei não, viu? Bom, gente, essa campanha está sendo violenta, tanto verbalmente, vocês veem aí direto, como fisicamente, tanto por parte dos eleitores, como por parte dos candidatos. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu termino dizendo o seguinte: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, vocês que cometem a violência, eleitores e candidatos,
para mim, vocês já são derrotados. E fica esse recado aí. E obrigada a presença de todos vocês. Votem com consciência. A live vai fechar, mas eu já deixei aí as dicas. Comentem, curtam, compartilhem. Comentem, dê ideias. Ainda dá tempo. Tá certo? Que a eleição é dia 6 de outubro. Nossa, 1 hora. Já vou sair aqui. Beijo no coração de vocês. Tá bom? Gente, vote com consciência. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe nossa nação. Beijo no coração.